Você está aí sentado, como eu, só que assistindo ao MTTV, passa horas do dia assim, nessa mesma posição? Então, olha, muita calma nessa hora, viu? Porque, Luiz Roberto, uma pesquisa mostra um dado preocupante. Aliás, eu fiquei preocupada porque eu passo pelo menos, nossa, acho que 6 horas. Dou uma esticadinha, mas muito pouco, né? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Bom, hoje eu estou sentado, mas como eu sou repórter, fico o tempo todo na rua, me movimentando, mas muitas pessoas são assim como você, viu, Adriana? Fico o tempo todo sentado. Bom, mas vamos lá. Uma pesquisa mostra, Adriana, que ficar muito tempo sentado, atenção você em casa, que fica muito tempo sentada, está mais propenso a desenvolver doenças cardiovasculares e também ter o tempo de vida diminuído. Portanto, ficar muito sentado aí na frente da televisão ou até mesmo no computador, é preciso rever os seus conceitos. A Milena é esta. Movimento mesmo só com os braços e com os dedos. Há 2 anos trabalha como secretária num consultório médico. De segunda a sexta, passa 8 horas por dia sentada. Só levanta de vez em quando. Tomar água, lanchar, ir no banheiro. Do contrário, só sentada. Só sentada o tempo todo. E não tem como mentir, né, Milena? Ficar assim boas horas do dia, é impossível dizer que a postura fica certinha. Com isso, os problemas são inevitáveis. Tá dando problema na coluna. Começou a adormecer o braço, e daí eu fui no cardiologista e ele disse que é uma pressão que dá na coluna, vai pro pescoço e adormece o braço. Mas e quando chega o final de semana, hein? Será que o estilo de vida muda um pouco? Só em casa, cuidando da filha, o descanso é só a TV e deitada mesmo. Uma pesquisa australiana revelou que a cada hora uma pessoa que fica sentada reduz a expectativa de vida em 21 minutos. Um outro estudo também no mesmo segmento mostrou ainda que os riscos de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes aumentam em mais de 100%. Este contador também passou a ter problemas. É trabalho o dia todo, mas assim, sentado, 10 horas por dia. Ir à cozinha tomar o cafezinho? De jeito nenhum. Pegar o documento no arquivo? Daí não tem jeito. Consequentemente, a circulação, principalmente dos pés, né? Isso começa, digamos assim, dificultar a circulação, né? Então, essa é uma das situações que já começa a agravar, né? Devido a muito tempo sentado. Por isso já recebeu recomendação médica para dar aquela esticadinha a cada 2 horas. Mas será que segue? Isso às vezes não é possível, né? Às vezes está numa reunião ou está desenvolvendo algum trabalho extenso que requer muita concentração, então isso não é seguido à risca, não. Ele afirma, a principal inimiga do sedentarismo é a tecnologia, uma realidade completamente diferente de quando começou na carreira. Trabalhávamos com máquina de datilografia, trabalhávamos com livros, documentos. Então o que acontece? Isso exigia uma mobilidade maior da gente. E hoje não, através do computador, toda a informação está concentrada aqui, você não precisa praticamente fazer nada, só acessar a informação, ler, analisar. Para fugir da rotina, ele busca uma alternativa após o trabalho. Uma caminhada, andar de bicicleta, algumas vezes natação. Então isso ajuda muito a minimizar esse período que a gente fica muito parado, como se diz, muito tempo sentado. E você, que está aí sentado nos ouvindo, já parou para pensar em tudo isso? Passa horas do dia dessa forma aí? Com tudo por perto sem precisar se mexer? Levante-se, ainda dá tempo para rever os conceitos e viver de forma mais saudável. Bom, então vamos aí tirar algumas dicas. Nós recebemos aqui agora a fisioterapeuta Evelyn Vols, que é especialista em fisioterapia do trabalho. Boa tarde, muito bem-vinda, Evelyn. Obrigada. Nós temos aqui a Cristina, que está servindo de modelo pra gente, né? Como nós vimos na reportagem, Evelyn, muitas pessoas ficam o tempo todo sentadas e tem profissão, suponhamos, motoristas também, né? Que é o tempo todo sentado. Como pode reverter essa situação? Levantar de enquanto em quanto tempo? O que pode ser feito nesse caso? Na verdade, cada caso deve ser avaliado individualmente. Para isso existe a fisioterapia do trabalho.
Mas, de modo geral, se a pessoa puder levantar-se de cada hora em torno de 10 minutos, se movimentar, exercitar um pouco, espreguiçar os braços, fazer movimentos de flexibilidade novamente, mudar aquela posição que ele se encontra para que volte a circular o sangue de maneira mais adequada, já vai ajudar. Ah, mas no meu trabalho eu não posso, não tenho condições de levantar. Então, que seja 1 minuto é melhor do que nada, né? Mas que a pessoa dê oportunidade para a circulação sanguínea voltar a circular de uma maneira mais adequada, o que leva, infelizmente, à decorrência de problemas cardiovasculares, como foi dito na matéria. Evelyn, é uma coisa que nós estávamos conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo aqui, também é fundamental a cadeira, né? Sim. A cadeira é fundamental para não ter... É muito importante. Então, a cadeira, ela deve ter um ajuste para o encosto, né? Neste caso, essa cadeira não tem o ajuste de encosto. Por quê? Porque é necessário que ela esteja inclinada em 110 graus, né? Assim seriam 90 graus. Ela tem que ter uma leve inclinação, para que a pessoa recoste as costas, não fique cansada, né? Ela descanse um pouquinho. A altura também deve ser regulada, né? A altura da cadeira sempre tem que ser regulada para que se adapte à pessoa, ao nível, tamanho da pessoa, para que os pés dessa pessoa toquem o chão. E os braços devem ter apoios para que a pessoa descanse a região dos ombros, que é uma região extremamente acometida por dor, em função da pessoa se levantar. Na reportagem apareceu uma pessoa trabalhando com assim, o tempo todo. Então vai ter uma lesão muito grande nessa região em função da sobrecarga que está tendo. O braço tem que ficar relaxado, solto, não ficar tenso o tempo inteiro. Braços relaxados e o pé também no chão, né? O pé no chão. O pé deve estar no chão. Se é uma pessoa pequena, ela deveria usar um apoio para os pés. Nós, mulheres, que gostamos de usar salto alto, então o nosso pé vai ficar o dia inteiro para frente, né? Apoiado assim. Então o ideal é que o encosto do pé possa trazer a posição mais confortável. Em vez de um pé na ponta, você mantém o pé. Ou até mesmo, né? Usar um sapato que não tenha salto, que vai ajudar a se manter num nível melhor. E Evelyn, nesse caso aí também ficar descalço, a mulherada que vai de salto também ajuda, colabora? Não só as mulheres, porque o sapato dos homens, se for um sapato bico fino, mantém o pé muito apertado o tempo todo. Então é necessário que esse pé tenha um pouco de circulação. E a maior parte do retorno venoso do sangue que desce para as pernas se faz através do movimento. Então, se a pessoa está sentada durante muito tempo, tira os sapatos, mexe os dedos dos pés, mexe o tornozelo, mexe as panturrilhas, esse sangue volta, né? Como você disse, pessoas que viajam por viagens de muito tempo, né? Então, há um depósito de sangue na região inferior do corpo e ela não volta sozinha, não tem um coração lá no pé para mandar esse sangue de volta. Então é necessário um movimento para que esse sangue retorne. Né? E tem essa questão de circulação e também principalmente a coluna, né? Só para entender mesmo igual aqui. Então, a gente acha que às vezes ficar com a postura completamente 90 graus é correto, igual aqui, não é, né? Não. O ideal é que ela esteja levemente reclinada para trás, levemente. Tá? Não é aquela coisa de deitado na cadeira também, é reclinado para trás, um pouquinho para trás, para que a coluna descanse, porque senão ela vai ficar o dia inteiro sobrecarregada, segurando o peso daquele indivíduo, né? Então não pode ser assim também, é necessário que ela esteja levemente, por isso precisa da regulagem de encosto também, tá? O encosto move, né? Se é uma pessoa menor, maior, mais peso, menos peso, para isso há regulagem. Evelyn, nós vimos aí na reportagem, no caso, que a pessoa só levanta para beber água. Ajuda, mas também não é o suficiente, né? Não. O ideal, hoje, preconizado pelo Ministério do Trabalho, é que a cada 50 minutos trabalhado, você tire 10 minutos para relaxar. A gente percebe que, na prática, isso não tem acontecido. E como eu disse na entrevista do rádio, né? Se a gente viver simplesmente para o trabalho, nós vamos colher as consequências no nosso corpo. Então é necessário que haja um pouco mais de entendimento. E o conhecimento é tudo para isso. Evelyn, telefone, igual nós temos um aqui, as pessoas que ficam muito tempo também é errado, né? Qual que seria correto, assim, a mão levantada, ter um apoio? O ideal é que nós tivéssemos aqui ao nível do braço, quando atende muito pouco, que ela atenda com a mão e volte o telefone para lá.
Mas se usa muito teclado e muito telefone, então tem que ser um telefone tipo telefonista, né, que é o auricular, para que a pessoa não precise apoiar, né, a correria do trabalho. Entra de novo na falta de qualidade de vida, tem que trabalhar mais, exige-se mais, então a pessoa apoia, né, e isso causa muita lesão na musculatura da cintura escapular. Então o ideal é que ela tenha um telefone auricular para que ela desenvolva as atividades sem precisar segurar o telefone. Outra coisa que é importante é que se há um atendimento ao cliente, por exemplo, que ela vire a cadeira, para isso que a cadeira é giratória, não só ou o tronco ou o pescoço. A gente tem esses movimentos, mas eles não foram feitos para isso, né? Então é necessário que a repetitividade não aconteça. Então vira o corpo inteiro. Eu vou falar com você, eu me viro de frente para você. Eu vou falar com ele, eu me viro de frente para ele, para que eu consiga evitar um pouco de dano, principalmente para a cintura, que é a região da coluna lombar. Queremos agradecer a sua presença, Evelyn Voos, que é especialista em fisioterapia do trabalho. Adriana, eu acho que a dica serviu aí para todos nós, né? Opa, pena que eu não posso fazer assim, viu? Aqui. E fala pra Cristina que a gente tem um telefoninho esse que ela tá orientando aí na redação, aquele, pra não ficar fazendo esse movimento brusco aí. Muito bacana. Até daqui a pouquinho. Você já comprou algo pela internet? Recebeu de forma certinha ou demorou? Ou nem recebeu o produto? Ô Luiz Roberto, eu já comprei algumas coisinhas assim, viu? Pelo menos nunca tive dor de cabeça. Adriana, eu também já comprei, mas é preciso saber o site certinho, ter referência, para não ter problema e nem ter prejuízo, né? Senão, podemos entrar aí na lista dos endividados. No conforto e na segurança de casa, pode trazer vantagens. E nós estamos aqui com um especialista em tecnologia da informação, o Daniel Domingos Alves, que vai dar umas dicas pra gente, né, Daniel? Eu quero fazer uma compra pela internet. Como que eu posso ver se o site é ou não seguro? Nós temos aqui o computador, como que a gente pode fazer, Daniel? Olá, Luiz, boa tarde. Primeira coisa, nós devemos ter um computador seguro, né? Então, o computador, ele tem que ter os softwares atualizados, né? Principalmente o sistema operacional e o navegador da internet devem ser atualizados. Aqui no computador, nós podemos fazer pesquisas em relação ao site, né? O site onde nós vamos realizar a compra, a fim de verificar se esse site realmente é confiável ou não. Onde que eu posso pesquisar? Nas redes sociais e em sites de reclamações. No computador, na hora da compra, é possível verificar se as informações que estão sendo transmitidas, se elas são seguras, se existe uma conexão segura. Por exemplo, ao entrar no site, não necessariamente é necessário ter um cadeado, né? Algumas áreas desses sites precisam ter um cadeado de segurança, né? Então, se esse cadeado tiver um cadeado fechado, então significa que as informações aqui transmitidas são informações que se outras pessoas interceptarem, não vão conseguir codificar, porque elas estão criptografadas. Então, só para a gente entender quem está em casa, então se de repente eu vou fazer um cadastro em um site, não aparecer esse cadeadinho do lado, eu corro o risco de outras pessoas, não que sempre ocorra, mas pode acontecer de alguém estar copiando todos os meus dados se não tiver isso, é isso? Isso, outras pessoas, elas vão obter aquela informação. Se houver o cadeado, elas não conseguem, muito difícil, quase impossível de quebrar, dependendo da criptografia. Agora, se não houver esse cadeado, as pessoas facilmente conseguem decifrar número de CPF, endereço, cartão de crédito. Então, as informações são fáceis, se não havendo esse cadeado de segurança. Daniel, como que eu posso saber se o site é confiável ou não? Se realmente ele tem procedência ou não? Isso. Nós devemos, no site onde nós vamos realizar a compra, nós devemos olhar a política de privacidade. Muito importante verificar isso daí. Além disso, nós podemos solicitar o CPF. Se não tiver o CPF, o CNPJ, aliás, se não existir o CNPJ do site, no site, ligue no Serviço de Atendimento ao Consumidor, procure o CNPJ, entre no site da Receita Federal, verifique se esse site, se esse CNPJ realmente é válido, quando foi a data de abertura da empresa. Então, além disso, como eu já afirmei, é possível também, através da internet mesmo, pesquisar sobre a empresa, né? Se for uma empresa que existem bastante reclamações, né? Então, caso existir alguma dúvida, desconfiou de alguma coisa, não realize a compra. Essa é a principal dica.
E nós temos várias outras dicas, né? Como por exemplo, ao criar a senha, elaborar uma senha, seja criativo. Não crie senha com sequências do teclado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Aniversário. Data de aniversário, né? Senhas muito fáceis de serem deduzidas. Então utilize senhas com letras, números, caracteres especiais como arroba, underline. Então quando que eu sei que uma senha é segura? Quando ela possui esses dados aí e não divulgue essa senha a ninguém. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui a presença do especialista em tecnologia da informação, o Daniel Domingos Alves. E daqui a pouco eu volto para conversar com o diretor do PROCON, saber aí quais são os nossos direitos caso ocorra algo errado na hora da compra. Tá certo, combinado. E nós voltamos agora com um bate-papo sobre compras pela internet. Você já conferiu aí dicas na hora de fechar o negócio na frente do computador e agora a gente recebe o coordenador do PROCON daqui de Rondonópolis, Alexandre Júlio Júnior. Seu Alexandre, comprei pela internet, não chegou, o que eu faço? Bem, se não chegou o produto, você pode estar indo ao PROCON e noticiando essa falta, né? E o órgão tomará as providências cabíveis, notificando, no caso, o site. E nós vimos aí um caso na reportagem, né, que a família fechou um pacote de viagem e não existia o site. E nesse caso? Nesse caso, acredito que o melhor seria, inclusive, estar noticiando a autoridade policial com o registro de um boletim de ocorrências, né? Porque vejo que houve aí um estelionato, inclusive, né, 171 do Código Penal, e ir ao PROCON para que a gente possa estar tentando aí, pelo menos localizar este suposto fornecedor aí. Seu Alexandre, no PROCON a gente consegue encontrar listas desses sites que tem muito problema, que tem o índice assim de reclamação muito alto? Nós temos tudo catalogado, nós temos um banco de dados que nós poderíamos estar informando sim, e inclusive está aberto à consulta para os consumidores. Mas o que é muito importante nesse caso é o consumidor entender que as compras feitas pela internet têm todos os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor também, né? Então ele pode trocar, pode ter o abatimento no preço, pode ter restituição do valor. Mas o que é mais importante é o artigo 49 da Lei 8.078/90, que diz que ele pode desistir da compra. É a desistência vazia. Ele sequer tem que justificar o porquê. Ele pode simplesmente desistir. Então, se ele não recebeu e se ele falar não quero mais, é todo o direito Artigo dele. 49 da Lei 8.078/90. E no caso aí, seu Alexandre, e não só sites de compras, né? Às vezes a gente vê até de companhias aéreas, assim, empresas grandes, né, que estão abrindo também um leque na internet. Também é o mesmo... É o mesmo caso. Com toda certeza é aplicável ao CDC com o artigo 49. Seu Alexandre, então qual é a dica aí para quem está em casa, quer comprar sim pela internet, pela facilidade, mas tem medo? Todas as cautelas, como o nosso técnico, felizmente ele já nos contemplou aí com a presença dele, né? Todas as ressalvas, cautelas que deve ter de consulta, a verificação junto à Receita Federal sobre a idoneidade desse site. Muito obrigado. Conversamos aqui com o coordenador do PROCON de Rondonópolis, Alexandre Júlio Júnior. Então fica aí a dica, Natal chegando e boas compras. Tá certo, Luiz. Obrigada pela participação hoje aqui.